Olá a todos, sejam bem-vindos a essa casa de oração, que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Antes de tudo, nós vamos então nos acomodando em nossos lugares. Fechando os nossos olhos. Mentalizando a figura amorosa de Jesus. Tendo a certeza que esse Mestre querido está aqui junto de nós, através das suas vibrações, através dos seus pensamentos, das energias salutares que nos envia, que vão se achegando a esta casa de oração, a todos os amigos da espiritualidade que aqui também se encontram, que prepararam com muito amor este ambiente para nos receber. E é desta forma que, unidos em pensamento, absorvendo as vibrações deste ambiente de luz, que vamos todos nos conectando às energias salutares que permitem que o nosso ser busque o consolo, o aprendizado e também consiga trazer para dentro de si a possibilidade de receber a mensagem rediviva do Evangelho de Jesus, que nos trará condições de vivenciarmos essas experiências materiais, confiança, com fé, com muita coragem e determinação. Mais uma vez, unidos nesses pensamentos benditos, nós vamos rogando a espiritualidade aqui presente para que possa levar até Deus nosso Pai a prece que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cairmos diante das tentações, livrando-nos hoje e sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco, hoje e sempre. A proposta de reflexão dessa noite gira em torno da vida contemporânea, ou seja, do nosso dia a dia, dos desafios que nós enfrentamos todas as manhãs ao acordarmos e nos propormos a seguir adiante nessa terra e vislumbrar aí o nosso processo evolutivo numa caminhada e num passo aí produtivo. E o que tem acontecido muitas vezes é que ao nos depararmos com o nosso dia a dia, a gente muitas vezes se questiona sobre o que de fato nós estamos fazendo na nossa existência, qual seria efetivamente o propósito dela e de que forma nós devemos nos comportar. Essas reflexões elas são inerentes à nossa vida, porque nós somos, como já dissemos
outras vezes, seres espirituais que vivem uma experiência material. E quando a gente se depara com esse processo evolutivo, a gente cai em si e se conscientiza que a vida, essa presente, tem uma razão, que ela faz parte de um contexto absoluto. Muitos, na grande maioria de nós, às vezes não conseguimos assim conectar a essa necessidade de encontrar esse sentido todo tão prontamente. Cada um desperta, na verdade, ao seu tempo. O importante é que, a partir do momento que a gente se conscientiza disso, a gente consiga trabalhar em prol da nossa evolução. Então, nós vamos lá nos deparar com a nossa vida e tentar perceber o que nós estamos efetivamente colocando dentro dela. E a vida contemporânea, ou seja, os dias atuais, nos trazem muitas e muitas alegrias materiais, nos traz assim o progresso que nós podemos ver da humanidade no sentido do processo evolutivo. E todos nós, certamente, lutamos para que esse progresso aconteça também nas nossas vidas. E quando nós somos bem-sucedidos, evidentemente, a gente se alegra. A questão é que as alegrias advindas da matéria, elas perecem muito rápido. E logo, logo, a gente já se vê querendo outra coisa ou querendo substituir novas alegrias e novas sensações em razão daquelas que já passaram e que muitas vezes passam rapidamente. Então, nós, como seres pensantes que somos, desejamos aquela sensação novamente. Desejamos, mais uma vez, experimentar aquela satisfação de conseguir algo que nós queremos, que nós desejamos. E nos esforçamos em buscar a satisfação novamente. Nos esforçamos para conseguirmos atingir, mais uma vez, a plenitude, do nosso ser, no momento em que realizamos aquilo que planejamos. E vamos vivendo, então, de planejamento, ação e conquista, cada um na sua etapa, e muitas vezes, logo em seguida, de um absoluto vazio existencial, que nos faz questionar: poxa vida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é este mesmo o sentido das minhas ações? Será que é para isso que Deus, o Criador de tudo e de todos, será que é para isso mesmo que Ele permitiu que eu estivesse aqui nessa terra? Então as nossas atitudes passam pelo crivo do nosso questionamento racional, porque nós somos seres inteligentes e racionais, e para que a gente se digne de fazer algo, é necessário que exista um sentido. E muitas vezes, na atualidade, nós buscamos sentidos superficiais, buscamos sentidos breves, buscamos sentidos resumidos, aqueles que estão nas manchetes e não na essência dos textos necessários ao nosso processo evolutivo. E quando a gente começa a inserir muitas e muitas vezes somente as manchetes na nossa vida, quando a gente começa a olhar as coisas pelo ar da superficialidade, pela necessidade de vivermos mais experiências em quantidade e não em qualidade, nós nos deparamos com a classificação do vazio existencial que assola as nossas vidas, muitas vezes. Então é necessário refletir. É necessário que a gente busque realmente observar a forma como nós estamos direcionando o nosso dia a dia, a nossa vida. E para isso, sem dúvida, a doutrina dos espíritos é fundamental.
não só pelo seu caráter revelador, mas também pelo seu caráter filosófico. A doutrina dos Espíritos permite que a gente se lembre que mesmo diante de atitudes muitas vezes absolutamente automatizadas, nós somos, na essência, seres pensantes e que precisamos encontrar, sim, o sentido das nossas atitudes, das nossas ações. E a origem disso, é evidente, está no nosso pensamento. Ou seja, na nossa essência, nós não nos conformamos com qualquer coisa. Desde a natureza, nós somos instados e desafiados para progredirmos. Então nós precisamos ir adiante, precisamos entender os mecanismos que nos trouxeram até essa terra e qual é a real necessidade da gente aproveitar a nossa vida presente. E o Espiritismo, que desvenda as lápides dos túmulos com a reencarnação, nos traz essa primeira reflexão de que nós estamos encarnados, mas nós não somos essa matéria. Então, se nós já vivemos experiências anteriores, evidentemente que o nosso espírito carrega conhecimento e carrega também uma missão, uma necessidade de progresso. E que isso, evidentemente, foi em absoluto planejado antes que nós tivéssemos a oportunidade de reencarnar nesta terra e viver esta experiência presente. Então, quanta coisa que nos faz refletir sobre estar aqui vivos, encarnados nesta terra, nesta existência. É necessário que a gente pense nisso tudo. Por quê? Porque muitas e muitas vezes, nas atribulações do nosso dia, a gente deixa de lado e se atém somente às necessidades de uma vida contemporânea que tem se tornado cada dia mais absolutamente artificiais. Não obstante, o grande progresso científico e tecnológico que a humanidade tem feito. Então, o mundo parece sim, muitas vezes, estar no caminho certo, do ponto de vista do desenvolvimento científico tecnológico. As coisas fazem sentido, o homem é absolutamente inteligente e usa essa inteligência com muita presteza. Entretanto, a inteligência, ela não necessariamente carrega sabedoria. E quando nós nos deparamos com a necessidade de acrescentarmos sabedoria na nossa existência e na nossa inteligência, sabedoria esta que se transmuta nas nossas atitudes, nós sentimos, na maioria das vezes, um vazio moral e um vazio de rumo que não nos permite encontrarmos efetivamente aquilo que desejamos. E pode ser que a gente se questione, por observar que somos seres absolutamente inteligentes e que conseguimos tudo aquilo que desejamos, mas instados a conseguir desenvolver a moralidade e tomar atitudes do ponto de vista da sabedoria, nós simplesmente sucumbimos diante das mais míseras confrontações dentro das relações humanas. O que somos nós, então? Seres espirituais vivendo uma experiência material, entretanto, imperfeitos. Nós estamos em processo evolutivo. E nós, necessariamente, encarnados nessa terra, que, diga-se de passagem, um planeta de provas e expiações, almejando a condição de um planeta regenerador, nós, evidentemente, também precisamos encontrar, dentro desse contexto todo, a nossa marcha no processo evolutivo. Então, é necessário nos desvencilharmos um pouco das questões da matéria e voltarmos a nos preocupar com as questões do espírito. E as questões do espírito estão justamente fundadas nas questões
da moral do Cristo, do Evangelho que Jesus não só nos ensinou, mas em absoluto ele vivenciou para que nós pudéssemos ter, através dos seus apóstolos, o testemunho do que foi a vida desse mestre querido. Então precisamos entender que a porta das aflições que muitas vezes nos atingem, ela se dá justamente pela superficialidade com que nós temos vivido nesta terra, lastreados tão somente nas questões materiais e nas questões da insatisfação que nós mesmos criamos e muitas vezes sequer entendemos. Precisamos então ter, dentro da nossa condição, a capacidade de despertar também a curiosidade e o progresso nessas questões morais e nessas questões espirituais e religiosas, de modo que nós possamos desenvolver o nosso ser também na sua inteligência emocional, que nós possamos avançar nesse campo. É mais que necessário, neste momento, que a gente possa equilibrar essa balança, porque o ser que vive e que habita esta terra, ele durante muito tempo desenvolveu o seu intelecto e foi colocando a qualquer custo a sua moral de lado, de modo que, para atingir aquilo que desejava, todos os meios aparentemente justificavam todos os meios eram justificados para atingir o fim que desejávamos. E agora a conta chega. Então, a conta chega de que forma? Quando nós, seres absolutamente inteligentes, com uma capacidade cognitiva e de entendimento grandiosa, não conseguimos desmistificar as mais simples agruras morais da nossa personalidade. Nós não conseguimos, muitas vezes, nos relacionar com vizinhos, com parentes próximos, com colegas de trabalho, com pais, com filhos. Nos colocamos e colocamos também a nossa inteligência a serviço da inquisição dos comportamentos alheios. E esquecemos de observar que aquele ser que interage conosco também é um ser espiritual vivendo uma experiência material dentro de um processo evolutivo e que precisa, assim como nós, se desenvolver não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista moral e também do ponto de vista religioso, do ponto de vista daquele evangelho, de Jesus, que vai dar a base para que a gente possa aí conseguir nos entender dentro dessas relações humanas. Então é muito curioso que nós resgatamos, às vezes, comportamentos absolutamente infantis. Por quê? Não sabemos lidar, não sabemos nos relacionar. E simplesmente nós vivemos um absoluto vazio que não conseguimos preencher. Por quê? Porque quanto mais a gente se fica indignado com essa situação, mais a gente procura nas coisas da matéria e nas coisas superficiais, nesses sentimentos efêmeros, passageiros, nessas sensações mundanas, a satisfação para aquilo que efetivamente nós precisamos. Ou seja, apostamos o dobro na contramão da solução de todas as questões. Quando é necessário parar e refletir, nós aceleramos e duplicamos a nossa atividade mental. Quando é necessário se calar, nós muitas vezes preferimos debater. Quando é necessário que a gente abra mão, a gente prefere se apegar ainda mais às questões relacionadas à matéria. Ou seja, é um comportamento absolutamente infantil da nossa parte e que todos nós, certamente,
em uma condição ou outra, acabamos desenvolvendo. Por quê? Porque ainda estamos muito ligados às questões da matéria. E precisamos urgentemente ampliar a nossa visão. O bacana das reflexões que nós realizamos, juntamente com essa doutrina bendita, é que não há mal ou dificuldade que não tenha solução e que não tenha saída. Então nós precisamos nos colocar dentro desse patamar, dentro dessa condição. Muitas vezes a gente reflete e fica ali, só na reflexão. E só fazendo a conta de quanto nós precisamos evoluir e de quão imperfeitos nós somos. Muitas vezes o despertar para uma vida diferente, rumo ao progresso, ela estaciona nessa condição. É outra condição, é outra situação que a gente vivencia e que precisa também refletir. Porque de nada adianta tomarmos consciência para não tomarmos atitude. Para que serve então a consciência se não é para mudar? E aí é necessário recorrer mais uma vez à nossa natureza, ao nosso instinto, que é o progresso, que é o caminhar, que é o evoluir. Então é necessário que a gente comece a parar, a deixar de ler somente as manchetes. É necessário que a gente comece a escolher efetivamente, a planejar claramente o que nós desejamos para a nossa vida. Então façamos uma análise. Vamos observar a nossa existência. Talvez o primeiro passo seja justamente o da observação. Ora, o que eu sinto? O que eu tenho? O que eu desejo? Olhe, observe as suas relações. Veja a forma como você tem se comportado, assim como eu também diariamente procuro fazer. Vamos observar como é que estão as minhas relações. Evidentemente e primeiramente comigo mesmo. Eu me conheço, eu me aceito, eu me respeito, eu me amo. Ninguém dá aquilo que não tem. E nos relacionarmos é justamente oferecer o que nós temos. Então, como que eu vou oferecer algo produtivo àquele com quem eu me relaciono, se eu não estou conseguindo nem enxergar quem eu sou e muito menos desenvolver essas habilidades e esses sentimentos e essas sensações comigo mesmo? O Evangelho diz: ame. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa passagem do Evangelho resume toda a nossa existência e toda a necessidade que nós temos para o progresso ao infinito. Entretanto, como amar se eu não me amo? Como amar? Como permitir que esse sentimento adentre o meu íntimo, se eu sinto diariamente, em todos os instantes, um vazio existencial? Eu não consigo sentir. Então é necessário observar, é necessário refletir, é necessário cair em si. Precisamos viver uma vida de verdades, quaisquer que elas sejam. Então todo o progresso, ele começa da observação, de nós entendermos aquilo que nós somos efetivamente, de nós identificarmos as nossas capacidades e também as nossas imperfeições. E isso é muito necessário, porque veja, as minhas imperfeições serão vencidas justamente com as minhas habilidades, com as minhas capacidades. Então, quando a gente se reconhece, não é reconhecer só o que é defeito, só o que é problema, é reconhecer também as nossas virtudes. E quem se conhece, sabe o que é. E pode, então, traçar claramente aquilo que deseja para a sua existência. Será que dá tempo
de sentir um vazio existencial, se nós soubermos efetivamente o que nós viemos fazer nesse mundo, se nós traçarmos caminhos claros e objetivos, se nós nos ocuparmos diária e instantaneamente de trabalharmos em prol do nosso progresso e do desenvolvimento das nossas relações, será que dá tempo? Será que dá tempo de nós cairmos mentalmente, de nós entrarmos em processos depressivos, de nós desenvolvermos doenças mentais, processos espirituais de obsessão? Será que dá tempo de tudo isso se nós estivermos absolutamente preocupados com o nosso progresso, tomando atitudes nobres, nos relacionando com aqueles que estão à nossa volta através do amor ensinado por Jesus, acolhendo, amparando, vibrando, orando? Será que teremos nós tempo, então, para ficarmos com esses sentimentos vazios, com essas sensações efêmeras e passageiras vinculadas única e exclusivamente às efemeridades da matéria? Lembremos-nos, somos seres pensantes, somos seres racionais. Estamos todos em absoluto, fadados ao progresso. Podemos até ficar certo período da vida estacionados, mas estamos em absoluto fadados ao progresso. Então, invariavelmente, este vai bater a nossa porta e nós vamos ter que andar, nós vamos ter que caminhar. Então, aquele velho ditado popular: por que deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer agora? Então, no meio espírita, muitas vezes, a gente ouve, né? Ah, mas não são infinitas as existências, as reencarnações? E a gente, às vezes, encontra, né, em nós mesmos a condição de deixar para a próxima vida. É uma piada muito recorrente, né, dentro da casa espírita. Ah, isso aí eu vou resolver só na outra vida. Pois é. Vai ter outra vida? Vai ter outra vida. Mas não se esqueçam, este momento é único. Nós vamos ter outro. Tantos quantos outros nós precisarmos. Mas esse aqui é um só. Ele é único. E nós, enquanto seres conscientes desta condição reencarnatória, precisamos nos comprometer com essa oportunidade. Ou seja, eu estou tentando fazer a ponte da contradição que nós vivemos aqui enquanto espíritas. Justamente por saber que podemos reencarnar quantas vezes forem necessárias, é que nós precisamos valorizar este momento. É o contrário. É porque a gente sabe que a gente pode reencarnar que a gente precisa aproveitar este momento, que não volta jamais. Então, não temos tempo para nos sentirmos vazios do ponto de vista existencial. Essa é a condição que nos foi preparada para esta existência. O que nós precisamos fazer é usar a nossa inteligência a nosso favor, a favor do nosso desenvolvimento, não só intelectual, mas neste momento da história da nossa vida e da humanidade, principalmente para o nosso desenvolvimento emocional. É muito importante. É comum que as pessoas ainda tenham, nesta altura da vida, né, e da humanidade, preconceito com o desenvolvimento intelectual ou com o desenvolvimento emocional. Então, muitas vezes a pessoa fala: eu vou lá no Zabel ou vou lá no centro espírita porque eu estou precisando de uma boa energia, eu estou passando por um problema de desobsessão, né, por um tratamento de desobsessão, e as pessoas veem isso com maus olhos ainda. Nossa, olha,
Está com um espírito aí, ó, está encostado, né? Assim que a gente ouve. Vai lá numa sessão. Quando não é espírita, vai no descarrego. Vai não sei aonde. E se for no psiquiatra, então? Aliás, eu não sei do que médico psiquiatra vive, porque todo mundo tem preconceito, parece. Ih, esse cara é maluco, ele foi lá no psiquiatra. Ai, está indo no psicólogo. Ih, isso aí tem problema, viu? Não sei não. Não sei se vai dar certo na vida, não. Isso é preconceito, ou seja, conceito pré-definido do nosso íntimo, que nós não externamos, e que precisamos quebrar isso tudo. Por quê? Todas essas questões que foram citadas como exemplos, na verdade são, em absoluto, ferramentas do nosso desenvolvimento emocional, que nós não estamos utilizando, do nosso desenvolvimento espiritual também, que nós estamos deixando de lado, achando, não, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito. A vida é assim mesmo, conformismo. Tem um termo utilizado também por um palestrante espírita, que é o CDM, né, o coitadinho de mim. Aquele que fica assim, a vida é assim, é difícil mesmo, não pode e tal. E a pessoa se coloca naquela posição e não progride. E nós precisamos despertar para isso. A nossa maturidade, ela precisa vir. Quando há pouco nós dissemos que, na maioria das vezes, nós nos comportamos de maneira absolutamente infantil, em termos emocionais, nas nossas relações emocionais, é forte, mas é impactante, mas precisamos refletir sobre isso. Não importa a nossa idade, não importa a nossa experiência. Aliás, o que é essa experiência? Qual é a nossa idade? Algum vidente aí sabe me dizer qual que é a nossa idade? Porque se tratar tão somente dessa vida, não resolve nada. Quantas existências pretéritas nós temos? Qual é a maturidade efetiva do nosso espírito? Não importa qual seja, o que importa é que nós precisamos desenvolver. Precisamos desenvolver as nossas habilidades, não só intelectuais, que devem continuar progredindo, e sendo utilizadas para o nosso desenvolvimento emocional e espiritual. Porque sem equilíbrio nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos. Não vamos. Nós podemos ter desenvolvido, enquanto humanidade, em absoluto, as questões da matéria. E agora nós estamos tentando nos apegar a ela para trazer a satisfação das nossas sensações e a explicação dos nossos sentimentos. E esse é o pior caminho que a humanidade pode escolher, porque não está aí. E a prova viva é justamente quando nós atingimos essas satisfações, elas são absolutamente momentâneas, duram pouco e logo nós queremos mais e muito mais. E quanto mais nós apostamos, mais nós nos distanciamos do nosso efetivo desenvolvimento. Então é fundamental que essa reflexão traga para nós o direcionamento, porque o progresso está no nosso instinto, mas nós precisamos direcionar o nosso progresso. Nós precisamos nos desenvolver naquilo que efetivamente é necessário, naquilo que efetivamente é fundamental e que vai nos trazer a possibilidade de deixarmos esses vazios existenciais de lado e encontrarmos o sentido e o equilíbrio da nossa vida, de modo que nós possamos nos relacionar uns com os outros e nos desenvolver diante do progresso, que é uma marcha indispensável na nossa existência. E para isso, o convite é que a gente possa observar a vida através das lentes do amor. O amor é o sentimento mais nobre que nós podemos sentir. O amor, ele é tratado como a essência da doutrina de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, quase todas as lições
falam diretamente de amor e, essencialmente, todas as lições possuem o amor como base das soluções dos problemas existenciais que nós enfrentamos. E não por coincidência, evidentemente, hoje, ao chegar na casa, todos vocês receberam aqui um papelzinho desse, que eu espero que seja igual. É igual? Não é igual, mas o meu é esse. Eu vou ler para vocês. Aqui diz: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. E aí vai essa lição de Emmanuel, psicografada pelo Chico. E tem aqui também um outro trecho que diz: se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Então, veja, nós precisamos nos transformar, nós precisamos direcionar a nossa existência e precisamos fazer isso através do amor. Precisamos buscar conhecimento na doutrina dos Espíritos, no Evangelho de Jesus e buscar na nossa essência as atitudes que nos farão vivenciar esses ensinamentos. Porque a vida não é só de palavras e também não é de pensamento, tão somente. Na verdade, os pensamentos justamente são a origem do nosso planejamento. As palavras muitas vezes externam aquilo que a gente planeja, mas o que transforma é justamente a nossa atitude. E que então todos nós possamos de algum modo buscar na nossa vida termos atitudes transformadoras através do amor, através do Evangelho, através dos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Então, mais uma vez, nesse momento, vamos nos assentando em nossos lugares, fechando os nossos olhos, mentalizando a figura amorosa do Mestre Jesus. E nessa condição, absolutamente conectados com a espiritualidade aqui presente, nós vamos buscando vibrar através dessas energias benditas por todo o nosso planeta Terra, por todos os continentes, os países, os povoados, todos os nossos irmãos em sofrimento possam receber, Senhor, nesta noite, as bênçãos divinas e salutares que emanamos através das energias benditas desta casa. Que possamos acalentar esses corações necessitados do amor, necessitados do aconchego, que possamos aquecer a chama que une a humanidade em torno de um único processo, que é o nosso progresso, que é a nossa necessidade de nos desenvolvermos. Que tenhamos, Senhor, compaixão, que tenhamos sabedoria e que possamos juntos viver este Evangelho, amando, auxiliando, servindo e principalmente jamais esquecendo o propósito da nossa existência. Que cada um de nós possa contribuir para a sociedade que desejamos, que cada um de nós possa contribuir para a família que queremos e para as relações que desejamos desenvolver. E assim, unidos nesses pensamentos, nós deixamos uma vibração amorosa em aberto, pedindo para que a espiritualidade a multiplique e conduza aonde for necessário. Que assim seja. Ainda ligados a este ambiente, a essas energias salutares,
nós vamos permitindo que essas bênçãos sejam derramadas sobre nós, sobre o nosso íntimo, afastando todas as negatividades, todas as energias inferiores que porventura estejam atrapalhando o nosso bem-estar, estejam perturbando o nosso íntimo, estejam desequilibrando os nossos pensamentos e ações. Vamos rogando aos queridos amigos da espiritualidade que possam proceder a uma profunda limpeza em todos os nossos centros de força, para que cada um deles possa ser higienizado, possa ser reequilibrado e abastecido com as energias mais puras desse ambiente de luz que foi preparado para nos receber e para nos acolher diante das nossas imperfeições. E assim, vamos respirando profundamente. E ao sentirmos este ar que adentra os nossos pulmões, percebemos a vida se renovar dentro de nós, percebemos as células do nosso corpo sendo ativadas em prol do nosso progresso, do nosso bem-estar, do nosso desenvolvimento. Percebemos a conexão com os nossos mentores espirituais sendo renovadas, de modo que sentimos as suas influências nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que passam a equilibrar a nossa razão e a nossa emoção, para que juntas nos auxiliem nas atitudes e tomadas de decisões diárias. Desta forma, nós vamos nos sentindo plenos em nossas capacidades, absolutos em nossas condições, tendo a certeza de que ao deixarmos esta casa de oração, poderemos vivenciar este Evangelho, vivenciar o amor e tornar as nossas atitudes propositivas em relação ao nosso próximo e a nós mesmos. Que uma proteção seja colocada em todos nós, para que vibrações inferiores não atinjam o nosso ser e que possamos nos manter equilibrados, que possamos nos manter conectados aos nossos mentores e à espiritualidade bendita, que hoje e sempre nos auxilia. E assim, vamos em plenitude, nos despedindo e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus.